Então, deixa meditar com vocês lá no livro de Lucas, tá bom? Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas 17. Lá no verso 11 tem uma história que me chama a atenção e que tem uns detalhes muito interessantes nela que a gente vai aprender hoje a respeito da fé, irmãos. A Bíblia diz que sem fé, né, é impossível agradarmos a Deus, né? A fé, ela nos ajuda a ver aquilo que os nossos olhos carnais, né, ele não consegue. Então a fé, ela vai nos proporcionar este contato espiritual com Deus, mas a fé ela está ligada a, aos milagres que Deus pode fazer na nossa vida, né? A Bíblia diz se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos transportar uma montanha de um lado para outro, né? Então imagina, será que temos essa fé do tamanho de um grão de mostarda para transportar uma montanha para o outro lado, né? E se a gente pega o grão de mostarda, é um dos grãos mais pequenos na natureza, né? E Jesus disse, olha, a fé de vocês, se tiver um pouquinho, ela tem um poder enorme. E a fé, ela faz parte da nossa vida cristã. E eu quero dizer para vocês que existe três tipos de fé. Já ouviram isso? Existe três tipos de fé, irmão. E hoje a gente vai entender baseado na história de Jesus e os leprosos, tá bom? Então, Lucas, capítulo 17, verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Só para a gente entender um pouco, irmãos. Na época de Jesus, né, a lepra era uma doença ali contaminava a população, né? E até os dias de hoje conhecida como hanseníase, essa doença ela afeta as pessoas, graças a Deus que hoje existe um tratamento para ela, que ela pode ser curada, mas a sequela da hanseníase na vida da pessoa, a lepra, elas são para sempre, né? São sequelas para sempre. Não sei se algum irmão teve uma experiência de ver alguém com hanseníase. Eu tive essa experiência e é trágico, é trágico. Era um senhor, já estava com tratamento, mas já não contaminava outras pessoas, mas a sua mão estava tão ferida e ele dizia: Eu não sinto nada da minha mão. A mão estava cheio assim de carne morta e ele dizia que não sentia nada. Ele disse: Eu posso colocar minha mão no fogo e eu não sinto nada. Ele mostrou o seu joelho assim, deformado, e eu disse: Que doença miserável. E aqueles homens que aqui a Bíblia conta eram leprosos, né? Eles tinham essa doença hanseníase e o interessante da época é que eles eram afastados da sociedade, né? Eles eram colocados em algumas vilas e eram vilas de leprosos ali. E Jesus passa próximo de uma dessas vilas ali indo de Samaria para a Galileia, né? E ali em ver aqueles 10 leprosos, e olha que interessante a atitude deles, né? Diz assim, verso 13 diz que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Que interessante. Leprosos não poderiam estar no meio da sociedade. Eles ficavam em uma vila. Essas vilas estavam ali para impedir a contaminação dos demais, né? Com relação à lepra. Muitos deles seguiam um sino, né? Colocavam um sino ali porque batendo aquele sino alguém sabia, uau, já está vindo ali um leproso, então não posso me aproximar. E eles tiveram este cuidado quando viram Jesus. Olharam de Jesus de longe e gritaram: Mestre, tem ali misericórdia, compaixão de nós, né? E imagina, irmão, estes homens ouviram falar de Jesus, porque se eles nunca tivessem ouvido falar de Jesus, eles nunca teriam essa atitude. Eles ouviram falar de Jesus, e aqui nós podemos ver o primeiro ato de fé. É a fé que clama.
Que interessante a fé que clama. Aqueles homens estavam necessitados, estavam padecendo fisicamente, estavam padecendo emocionalmente, porque estavam distantes de sua família, não poderia ter contato com seus filhos, não poderia ter contato com ninguém da sua terra, estava em uma vila de leprosos e todos estavam contaminados. Imagina, hoje é difícil a lepra, a hanseníase. Imagine naquela época como estava o corpo daquelas pessoas. Havia um preconceito porque muitos acreditavam que alguém que estava com hanseníase, ele estava amaldiçoado por Deus. Que terrível era o estado daquelas pessoas. Mas eles olham para Jesus, irmão, e eles começam a ter a fé que clama. E sabe que esta fé é a primeira fé que o cristão tem, porque todos nós passamos por dificuldades nesta vida. Todos nós temos lutas, batalhas, e todos nós olhamos para Jesus e o quê? Clamamos. Porque nós entendemos que Jesus pode nos proporcionar um milagre. Até um ateu, em momentos difíceis da vida, ele pode chegar ao ponto de olhar para o céu e dizer a Deus: Senhor, se tu existe, realiza em mim um milagre. E nós queremos um milagre de forma imediata. Nós queremos um milagre que aconteça agora. E eu não tenho dúvida que aqueles homens leprosos queriam um milagre agora. Eles queriam que acontecesse o milagre. E eles exercem a primeira fé, a fé que clama, a fé que estava disposto a receber o milagre de Deus. Mas olha o que acontece na história. A Bíblia continua dizendo: ao vê-lo, verso 14, ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Se a gente abre a nossa Bíblia ali no livro de Marcos, capítulo 1, lá no verso 41, a gente vai ver que Jesus se aproxima de um leproso, e ele toca as suas chagas, e naquele mesmo instante, aquele homem é curado. Legal. Ver que Jesus tinha o poder de curar de forma imediata. Só que neste relato, irmão, a gente não vê Jesus tocando nos leprosos, a gente não vê Jesus falando e o milagre acontecendo de forma imediata. Mas Jesus dá uma ordem. Jesus diz o que para eles? Vai, apresenta-te ao sacerdote. E a Bíblia diz que quando eles foram se apresentar ao sacerdote, acontece algo. Acontece, eles indo, acontece um milagre. Interessante, irmão. Aqui nós podemos ver a segunda parte da fé. A primeira fé é uma fé que quase todo mundo tem, é a fé que clama. Nos momentos difíceis da vida, alguém vai exercer a fé que clama, a fé que pede por socorro, a fé que quer receber o milagre. Aqueles homens queriam receber o milagre, mas eles não receberam o milagre de imediato. Capaz que você também quer receber o milagre, mas eu te digo, Deus escolhe os que serão imediatos, mas existem milagres que é necessário você obedecer. E esta é a segunda fé. Eles precisaram aceitar, confiar na palavra de Jesus. Jesus disse: vai e apresenta-te ao sacerdote. A primeira fé é muito fácil. No momento difícil, clamar. Mas a segunda é um pouco mais difícil. Porque você precisa de realmente estar seguro de quem é Jesus, para confiar no que ele quer para você. Aqueles homens não receberam um milagre imediato, mas pela fé que eles exerceram na palavra de Jesus, eles foram o quê? Indo, eles foram curados. Indo, eles foram curados. Irmãos, eles foram apresentar-se ao sacerdote. Misael, por que que eles foram se apresentar ao sacerdote? Na época, o sacerdote era a pessoa que olhava para o leproso, que religiosamente era alguém amaldiçoado, no conceito deles. Então, quando aquela pessoa recebia o milagre, porque não havia outra cura, o sacerdote ele olhava o corpo daquela pessoa e quem dava ali a sentença do milagre era o sacerdote.
Jesus justamente fez com que eles cumprissem a regra, mas antes disso, eles tiveram que confiar. E esta é a fé que nós precisamos ter também, irmãos. É muito fácil clamarmos a Deus, dizer: Senhor, salva-me, Senhor, me cura agora. Mas às vezes o Senhor Jesus diz assim: filho, tenha calma, filho, confia em mim, segue a tua caminhada desta maneira. Esta aqui precisamos ter mais fé para confiar. Mas Deus viu que aqueles homens não apenas tinham uma fé que clamava, mas eles também tinham uma fé que confiava. E porque eles confiaram na palavra de Deus, aconteceu o que, irmão? O milagre. Que maravilhoso vermos que o milagre acontece na vida daqueles que têm fé. O milagre pode acontecer na tua vida, irmão, mas não é a tua vontade. A Bíblia nos diz que a vontade do Senhor seja feito ali no Pai Nosso a tua vontade. O tempo é de Deus. É Deus que prepara o tempo para o milagre. E a terceira fé, irmão, esta é a mais difícil. Sabe por quê? A nossa natureza. Vamos ler comigo. Olha que interessante o texto. A Bíblia diz lá no verso 15: Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante. A terceira fé, irmão. Tu conseguiu entender? A primeira fé é muito fácil. É a fé que clama. Eles estavam dispostos a clamar. Até um ateu clama no momento difícil da vida. A segunda fé é confiar, já que é algo um pouco mais difícil, porque confiar, às vezes a gente quer logo o milagre, mas eles precisaram confiar nas palavras de Jesus, dizendo: vai até o sacerdote. E eles indo, foram curados. Todos os três, ou melhor, desculpa, todos os 10 tinham a fé que clama, todos os 10 tinham a fé que confia, mas somente um tinha a fé da gratidão, irmão. Somente um estava grato pelo que o Senhor fez na vida dele. Esta é a fé da gratidão. E o interessante é que o texto bíblico diz que ele voltou, ele encontra o sacerdote, ele era samaritano, estrangeiro, ele encontra o sacerdote, volta até os pés de Jesus e não volta apenas voltando, irmão. Mas se a gente lê o texto bíblico, o detalhe de Lucas, ele está dizendo assim, ó, ele volta clamando, agradecendo a Deus, dando glória a Deus, baixinho. Ei, não, irmão, ele volta dando glória a Deus com voz alta, dizendo: glória a Deus! Glória a Deus! E quando ele olha isso, irmão, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele coloca o seu rosto em terra. Ele se humilha aos pés de Jesus. Uau! E sabe o que acontece? Os outros 10 irmãos, 10 não, né? 9. Os outros 9 voltaram para suas casas, voltaram para suas famílias. Agora lhes eram permitido entrar na cidade. Voltaram para os seus afazeres, mas somente um tinha a fé da gratidão. E sabe o que acontece quando alguém tem a fé da gratidão? Ele está disposto a glorificar a Deus na vida dele. O ato deste homem era dizendo para muitos, não apenas para o sacerdote, mas para muitos daquela aldeia, daquela região, de que existe um Deus que pode fazer milagres na nossa vida. E ele se prostra o rosto em terra
e ele estava disposto a seguir Jesus. E sabe o que acontece, irmão, quando alguém tem a fé da gratidão? Os demais tiveram curas físicas. Os demais tiveram cura temporâneas, que irão passar essas curas. Mas olha o que acontece. Lê comigo o verso 19. Jesus olha para aquele homem e diz assim, ó, e disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que houve na vida daquele homem, irmão? Não foi um simples milagre, porque os 9 tiveram os milagres. Mas o que acontece na vida daquele homem é salvação. E sabe o que Deus quer fazer na nossa vida? Salvar. Mas a salvação só acontece quando nós temos uma fé de gratidão. Porque quando nós temos uma fé de gratidão, irmão, nós estaremos dispostos a glorificar a Deus da nossa família. Nós estaremos dispostos a glorificar a Deus no nosso trabalho. Nós estaremos dispostos a glorificar a Deus nos nossos recursos. Nós estaremos dispostos a glorificar a Deus no nosso dom, nos nossos talentos. Nós estaremos dispostos a glorificar a Deus fazendo algo para a obra de Deus. E esse é o espírito de gratidão, irmão. Eu te pergunto, o Senhor já realizou milagres na tua vida? O Senhor já realizou cura na tua família? O Senhor já realizou algo sobrenatural na tua vida? Então, irmão, não seja como os 9 leprosos, que tiveram fé suficiente para clamar, tiver fé suficiente para confiar, mas não tiveram fé suficiente para ter um espírito de gratidão e receber a salvação em Cristo Jesus. Deus está disposto a realizar, irmão, os milagres em nossa vida. Mas mais do que os milagres materiais, eu te digo, Deus está disposto a te salvar. Aquele único leproso, samaritano, não conhecedor de todas as verdades bíblicas, estava com uma fé genuína. E o convite de Deus, querido irmão, para você, é que tu possa ter uma fé de gratidão. Uma fé que olhe para Jesus na cruz e lembre-se o que ele fez por ti. Ele morreu para que possamos ter a vida eterna. Ele dá a cada um de nós vida, porque o ar que respiramos é a graça de Deus todos os dias na nossa vida. Os milagres que Deus proporciona, irmão, ele tem que servir para buscarmos, entregarmos, nos humilharmos aos pés desse Jesus. Eu te pergunto, tu está disposto a ter uma fé grata pelo que o Senhor fez na tua vida? Posso ver a tua mão? Daí, da maneira que tu está, posso ver a tua mão? Que Deus te abençoe, irmão. Que tu continue exercendo esta fé, este espírito de gratidão. Deixa eu orar por ti? Posso orar por ti? Então deixa eu orar por ti. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque nesta manhã, nesta madrugada, um grupo do teu povo se reúne para adorar e exaltar o teu santo nome, Senhor. E nesta manhã nós estudamos sobre a vida daqueles leprosos. Eles tiveram ali o milagre, mas somente um teve o maior milagre da sua vida. E foi o milagre da salvação, porque ele tinha uma fé de gratidão pelo que o Senhor fez na vida deles. Ó Senhor Deus Pai bondoso, coloca também em nós esta fé que é grato pelos milagres que o Senhor já fez em nossa vida. Esta fé que é grata pelas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, que é uma vida eterna, um novo céu, uma nova terra, um lugar onde já não haverá luto, nem pranto e nem dor, e todas essas coisas deste mundo ficarão no passado. Senhor, nos ajuda. Hoje nós queremos entregarmos o nosso coração a Ti. Nós queremos glorificar o Senhor na nossa família.
Nós queremos glorificar o Senhor nos nossos recursos. Nós queremos glorificar o Senhor nos nossos dons e talentos, disponibilizando para que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos para testemunhar do teu amor. Abençoe a cada irmão, a cada família que se encontra aqui. Que a tua graça e a tua bondade os conduza a aprender sempre do teu amor. É isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmão.